Olá, seja bem-vindo ao curso de Mecânico de Aeronaves. Meu nome é Carlos Eduardo Martins e estou aqui para dialogar com você os principais conceitos de eletricidade básica desse curso. Está pronto? Vamos lá então. Aula 5. Iniciaremos aqui o estudo de eletromagnetismo falando de magnetismo e uma introdução breve ao eletromagnetismo. Depois faremos um diálogo sobre baterias e acumuladores, iniciando por baterias de chumbo ácido. Vamos começar falando de magnetismo. O magnetismo é definido como a propriedade de um objeto para atrair certas substâncias metálicas. Geralmente são materiais ferrosos, às vezes chamados de materiais magnéticos ou não ferrosos, como níquel, cobalto e gadolínio. Quanto à propriedade magnética dos materiais, podemos classificá-los em três tipos. Diamagnéticos são aqueles repelidos pelos ímãs, como zinco, mercúrio, bismuto e o cobre. Paramagnéticos são aqueles atraídos pelos ímãs, como alumínio, magnésio, sulfato de cobre, e os ferromagnéticos, que são utilizados para produzir os ímãs, como ferro, cobalto, níquel e o gadolínio. Os ímãs ou magnetos possuem sempre dois polos magnéticos, o norte, aqui simbolizado pela letra N, e o polo sul, aqui simbolizado pela letra S. Ao redor de um ímã existe um campo magnético, sendo que as linhas desse campo saem do polo norte e entram no polo sul. Se colocarmos uma bússola ao redor do ímã, conseguiremos observar que a agulha da bússola vai acompanhar as linhas de campo magnético do ímã, como é mostrado nessa figura aqui. Ó. De forma análoga àquilo que a gente viu lá nas cargas elétricas, quando colocamos dois ímãs próximos um do outro, acontecerá uma interação. Quando os polos que se aproximam um do outro tiverem o mesmo nome, teremos uma repulsão do campo magnético e, consequentemente, uma força magnética de repulsão também entre os dois ímãs, fazendo com que eles se afastem. Porém, se colocarmos dois polos de nomes diferentes, próximos, como nessa figura aqui, ó. Porém, se colocarmos dois polos de nomes diferentes próximos, os campos magnéticos tendem a se atrair agora, provocando uma força magnética de atração entre os ímãs. Nessa figura aqui, é possível observar como o campo magnético de um ímã se deforma na presença de outro ímã, sendo que ambos são formatos diferentes. Nessa outra figura, podemos ver o efeito provocado pela aproximação de uma substância magnética, nesse caso aqui o ferro, sobre o campo magnético de um ímã. Observe como as linhas de campo são atraídas pela barra de ferro. Uma outra característica significativa de um ímã é que você não consegue dividir os polos de um ímã. Não importa quantas vezes você tente partir o ímã, os novos ímãs sempre continuarão tendo o polo norte e o polo sul. A Terra também funciona como um grande ímã. Ao redor dela temos um campo magnético que sai do polo norte magnético e entra no polo sul magnético. Porém, é importante observar que o polo sul magnético encontra-se distante 11 graus do polo norte geográfico. E da mesma forma, o polo norte magnético encontra-se também distante 11 graus do polo sul geográfico. É o oposto. Vamos agora explorar alguns conceitos introdutórios de eletromagnetismo. Para isso, eu trouxe aqui a experiência de Oersted. Nesse experimento, a gente vai utilizar uma bateria, um fio, fixo a dois suportes e uma bússola, que está posicionada exatamente abaixo do fio. No primeiro momento, o fio está desconectado de um dos polos da bateria. Agora, se ligarmos o fio nos dois polos da bateria, sabemos que nesse fio circulará uma corrente contínua. Essa corrente provocará uma deflexão na agulha da bússola. Perceberam que a bússola ali teve a agulha defletida? Olha lá, ó. Vou retornar aqui. Estava desligado, a bússola estava para um jeito. Liguei, a agulha da bússola girou 90 graus. Por que isso ocorre? Né? Isso ocorre porque ao redor do fio, enquanto estiver passando uma corrente elétrica, vai circular também um campo magnético. Mas esse campo magnético não girará sempre no mesmo sentido. A gente consegue observar isso se invertermos os polos da bateria. Com a corrente percorrendo o caminho inverso, o campo magnético também vai girar no sentido contrário.
Didaticamente, uma forma de saber o sentido que o campo magnético gira é utilizando a regra da mão esquerda. Para aplicarmos essa regra com a mão esquerda, seguramos o fio de tal forma que o dedo polegar fique apontando para o mesmo sentido da corrente elétrica. Os outros 4 dedos estarão apontando para a direção do campo magnético, produzido por essa corrente no condutor. Então, olha só, eu seguro o condutor com o polegar apontando para o mesmo sentido da corrente. Os 4 dedos vão circular o fio da mesma forma como o campo magnético circula o fio quando a corrente passa. Ou seja, nesse caso aqui, a corrente está, o campo magnético, a corrente está indo para a minha direita e aqui está indo, o campo magnético está indo para frente, né? Começa aqui em frente, em cima e ele volta embaixo do fio para mim. Na figura, agora nessa outra figura aqui, ó, na figura da sua esquerda, é possível observar que a corrente flui de cima para baixo, fazendo com que o campo magnético circule no sentido anti-horário. Então, ó, cima para baixo, girei, sentido anti-horário. E na direita eu tenho o contrário, ó, eu subo e giro agora no sentido horário. Se enrolarmos esse fio, perceberemos que o campo magnético acompanha a curvatura, como mostrado nessa figura aqui. Mas, se os enrolamentos forem próximos, o campo magnético passa a envolver todo o enrolamento, que é comumente também chamado de bobina ou solenoide. Esse solenoide começa a atuar como um eletroímã, possibilitando atrair ou repelir outros ímãs ou até mesmo atrair outros materiais ferrosos. A aplicação desse solenoide é mostrado nessa figura aqui, ó, onde aparece um relé solenoide. Quando o interruptor daquela cabine é ligado, o enrolamento puxa o núcleo para baixo, completando o circuito do motor. Como o relé solenoide aciona no circuito de baixa corrente, ele vai eliminar a fiação de alta corrente elétrica na cabine da aeronave, aumentando a segurança do avião. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as baterias e acumuladores, começando pelas baterias de chumbo ácido. Essas baterias são usadas em aeronaves e são similares às de automóvel. As células ou elementos de uma bateria são conectadas em série. Cada célula possui placas positivas de peróxido de chumbo, placas negativas de chumbo esponjoso e o eletrólito, que é uma solução de água e ácido sulfúrico. Descarregando, a energia química estocada na bateria transforma-se em energia elétrica. Agora, quando se carrega a energia elétrica fornecida à bateria, é transformada em energia química, estocando essa energia química. E esse processo é possível fazer muitas vezes antes de estragar definitivamente a bateria. As baterias de chumbo ácido são constituídas de algumas peças, como as placas, que consiste nada mais do que uma armação chamada grade, feita de chumbo e antimônio, no qual o material aditivo é fixado. As placas negativas e positivas são montadas de forma que cada placa positiva fique entre duas placas negativas. Assim, a última placa de cada célula é negativa. Esse conjunto é envolto por uma caixa. E essas placas elas não encostam, elas ficam um pouquinho distantes do fundo da caixa, através de um apoio ali embaixo. Entre essas placas também existem os separadores, que evitam contato entre as placas negativas e positivas, o que viria a causar um curto-circuito na própria célula. Esses separadores, eles têm frisos laterais, frisos verticais no lado, faceando a placa positiva. Essa construção permite que o eletrólito circule livremente em torno de todas as placas. Na parte de cima é colocada uma cobertura. Essa cobertura, ela possui dois terminais, um positivo e outro negativo. Esses terminais costumam ser chamados de polos da bateria. E por fim, ali em cima, a gente tem um plug de ventilação. Esse orifício de ventilação, ele serve o quê? Tanto para a gente adicionar mais água quando necessário na bateria, mas também permite uma espécie de um suspiro, ou seja, a exaustão dos gases que são contidos ali dentro daquela bateria. Esses gases, eles são
Esses gases eles são passados, né, através daquele suspiro, mas eles dependem da posição, vamos colocar assim, né, não da posição, da forma como está sendo realizado o voo. Como assim? Em voos nivelados, o peso do chumbo ali vai permitir a ventilação dos gases através de um pequeno furo. Agora, quando o voo for em dorso, esse orifício ali ele vai ser fechado justamente pelo peso do chumbo, né, impossibilitando com que a ventilação entre na célula. As células individuais de uma bateria são conectadas em série, por meio de hastes, conforme mostrado nessa figura. O conjunto todo é embutido numa caixa resistente ao ácido, que serve como protetor elétrico e também como uma proteção mecânica. Para facilitar a instalação e a remoção da bateria em algumas aeronaves, é usado um conjunto de remoção rápida para fixar os terminais da bateria. Esse conjunto que é mostrado nesse slide aqui, ó. Ali, ali a gente consegue ver onde se conectam os bornes da bateria da aeronave a um receptáculo montado justamente ao lado da bateria. Bom, a célula de chumbo do ácido ela contém placas positivas, como a gente já falou, e placas negativas, e também um eletrólito composto de ácido sulfúrico e água. Durante a descarga, vai se formar o sulfato de chumbo em ambas as placas, tanto a positiva como a negativa, e vai diminuir a quantidade de ácido no eletrólito. E a quantidade de água vai aumentar. Como a descarga continua, a quantidade de sulfato de chumbo vai diminuir sobre as placas, até que a cobertura se torne tão fina que o eletrólito enfraquecido não consiga mais atingir os materiais ativos. Nesse caso aqui, o chumbo e o peróxido de chumbo. Quando isso acontecer, a reação química é retardada e a produção da célula, então, é reduzida. Na prática, a célula fica impedida de descarregar porque as finas coberturas de sulfato de chumbo são difíceis de remover no carregamento. Adicionalmente, a célula aproximando-se do estado de descarga total vai se tornando imprestável, porque a cobertura do sulfato diminui a corrente a níveis tão baixos que vão inutilizar a célula. Quando uma célula está sendo carregada, o sulfato de chumbo é removido de ambas as placas, tanto a positiva como a negativa, e o ácido sulfúrico vai ser novamente formado. Durante o processo, vai diminuir a quantidade de água e vai aumentar a densidade do eletrólito. Nós podemos classificar essa bateria pelas seguintes características. Primeiro, a tensão elétrica nominal dessa bateria é de aproximadamente 2 volts. Para as baterias de aeronaves, foi especificado o tempo de 5 horas para a conservação da carga, ou para que seja descarregado. A saída em amperes hora de uma bateria depende da área total da placa. E em aeronaves multimotoras, onde mais de uma bateria é usada, as baterias são usualmente conectadas em paralelo. Para saber a condição de carga da bateria, precisamos da indicação feita através da densidade do eletrólito, que é verificada pelo uso de um densímetro. Aqui a gente tem 3 faixas. A primeira, entre 1.300 e 1.275, a bateria está numa boa condição de carga. Já entre 1.275 e 1.240, a condição já é média. Entre 1.240 e 1.200, há uma baixa condição de carga. Bom, aqui encerramos a nossa 5ª aula. Espero ter tirado algumas dúvidas sobre acumuladores e baterias e também feito uma certa introdução ao eletromagnetismo, de tal forma que, ao estudar com o livro-texto, vocês consigam ter um melhor esclarecimento. Eu desejo a todos, então, bons estudos e aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço!